amado pra nos salvar e perdoar, na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu vivo, vai estar, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está, e quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está, porque posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Amém. Amado Deus e Pai, com gratidão no coração, estamos juntos, reunidos uma vez mais em torno da Sua palavra. Estamos agradecidos ao Senhor, aos benefícios, às bênçãos alcançadas, a oportunidade que temos de chegar até o trono da graça. Senhor, agradecidos por ter o Senhor como nosso curador, nosso libertador. Nesta hora, Senhor, a irmã Cirlei Freitas está pedindo oração em favor do seu papai, irmão Eli. Então pedimos que a sua mão curadora esteja sobre teu filho, restaurando a saúde dele. Pai, não somente a ele, mas a todos os irmãos, todas as irmãs, que nesta hora está precisando de uma intercessão. Então nós intercedemos e pedimos que tu possas curar, libertar e abençoar teus filhos e filhas. Ajuda-nos, Pai, a ter um momento de reflexão. Os hinos que foram ministrados, as orações que já foram elevadas a Ti. E agora, Senhor, que a palavra que será ministrada possa penetrar em nossos corações e que nós tenhamos assim um momento tão perto de Ti, que possamos, como aqueles no caminho de Emaús, dizer: não ardia em nossos corações a palavra quando Ele nos abria ela. Portanto, Pai, ajuda-me a ajudar Teus filhos e Tuas filhas, tanto aqui presente quanto aqueles que nos acompanham através desta transmissão. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus possa continuar nos abençoando de uma maneira especial. Oportunidade mais esta de estarmos aqui
E não sabemos, né, a hora nem o dia, mas sabemos que há um arrebatamento, haverá um arrebatamento, e Deus está chamando esses filhos e essas filhas para um posicionamento cristão, né? Posicionamento cristão. Franciele está ali, Deus abençoe. Ela estava com saudade, né? Mas tá bom, é bom a gente estar juntos, né? Juntos como família, como filhos e como filhas de Deus. Nós vamos ter um momento de reflexão no Salmo de número 1, e então depois nós vamos continuar orando aos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando. Após nós terminar aqui, você continua orando aí, tá bom? Por 30 minutos, a gente faz essa corrente de oração. Oramos por vocês em casa, vocês oram por nós aqui na igreja, todos aqui oram por vocês e vocês oram por nós. E a bênção, então, vai, né? Como a história do serrote, aquele livro, aquela Caminho Suave, aquela cartilha, a história do compadre que pediu o serrote, mas ele não devolvia o serrote. E uma vez, então, o pai falou para o afilhado, né? Olha, diga para o seu pai que vai vem e não vai, porque se vai vem fosse viesse, vai vem ia, mas vai vem, vai não vem, então vai vem não vai. Então oração é um vai vem, né? Se ela vem, ela vai, se ela não vai, ela não vem. Então a gente ora daqui para lá, você ora de lá para cá, então aí a oração vai e vem, né? É assim, a intercessão. Intercedemos por vocês e vocês intercedem por nós, e a bênção, eu tenho certeza que é grande. Aqui nos Salmos de número 1, não vou entrar bem na questão das dimensões. Aqui tem 6 versículos, nós sabemos que são 8. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª. Mas esse salmo ele interliga esse fator da numerologia bíblica, e ele é um salmo que realmente foi muito inspirado por Davi. Em síntese, ele deixa bem claro que só há 2 caminhos, né? Ele é muito claro esse salmo. E ele chama-nos assim a assentar mesmo, examinar mesmo a Bíblia sobre o fator dos mandamentos do Senhor, ou seja, o decreto de Deus, a ordem divina. Ele nos dá alguns conselhos, nos dá orientação, traz a disciplina que a Bíblia disse e mostra realmente quem é justo, quem não é justo. E nós poderíamos então assim fazer uma escola aqui dentro desse salmo, e iria nos faltar tempo para entrar em todos os sentidos e aspectos, mas eu quero ficar um pouco privado a ele e apenas comparar alguns versículos aqui e compartilhar um parágrafo da mensagem, para então assim nós orarmos. Vamos nos colocar de pé. O contexto está dizendo que a felicidade do justo e o castigo dos ímpios. Então, é o caminho dos justos e o caminho dos ímpios, né? Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém
o caminho dos ímpios perecerá. Então são dois caminhos. Pai, esta é a sua palavra, rogamos que a mesma seja acrescentada aos nossos corações. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode assentar. Como eu disse, ela interliga toda a Escritura. Mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado, parágrafo 131. Ele é a coisa. Ele era os profetas, Jesus, né? Ele estava neles. Ele estava nos Salmos. Ele estava na história. E ele é as coisas que hão de vir. Ele é as coisas que hão de ser. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Se vocês o estiverem anotando, ele deveria ser o princípio. Ele é o princípio da criação de Deus. Apocalipse 3:14. Se isso é o que ele é, e nós o cremos, não cremos? Vocês creem? Amém? Então, se ele é isso, então ele deveria ser o tema principal de nossa vida. Jesus Cristo é o tema principal de sua vida? É? Amém. Se ele é o tema principal da Bíblia, e a Bíblia está em nós, a Bíblia está em você, minha irmã, a Bíblia está em você, você crê? E a Bíblia está em nós, então ele deveria ser o tema principal de tudo que nós fazemos e que nós dizemos, ou que nós pensamos. Deveria ser Cristo. Está isso correto? Está bem? Então, vamos aqui dar uma olhada por que o profeta expressa isso e por que realmente é isso. Abra aí no Salmos de número 26, só para nós termos essa referência e olharmos aqui. Salmo de número 26. Obrigado, irmão. Verso 4 e verso 5. Veja, Salmo 26, verso 4 e verso 5. Não me tenho assentado com homens vãos. Aqui, neste salmo, Davi recorre a Deus confiando na sua integridade. Não me tenho assentado com homens vãos. Isso te faz íntegro. Isso te faz íntegra. Nem converso com os homens dissimulados. Veja que ele tinha um cuidado com quem tinha amizade, com quem se relacionava. O 5. Tem odiado a congregação dos malfeitores. Então, há uma congregação dos justos, mas há também uma congregação de malfeitores. E nem me ajunto com os ímpios. Então, a Bíblia está dando um relato de malfeitores e de ímpios e de injustos. Nós vamos olhar que a Bíblia mostra uma variedade de pessoas. Ela mostra uma variedade. E aqui no Salmo, primeiro, no versículo 1, está dizendo: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Já está nos mostrando um tipo de pessoas ímpias. Ele diz: nem se detém no caminho dos pecadores. Então ele separa ímpios e pecadores. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ímpios, pecadores e escarnecedores. São gerações de pessoas e estilos de vida de pessoas que opinam por ser assim. Mas existe pessoas bem-aventuradas. E as bem-aventuradas é que não faz parte desse escalão de pessoa, ou desta qualidade de pessoas.
Veja aqui no Salmo 119, vamos entrar aqui e ver aqui o Salmo 119. O clima hoje, o dia passou bem tranquilo para a chuva, né? Choveu em alguns lugares, ele está bem tranquilo. Salmo 119, 1 e 2. Bem-aventurado os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor, ou que andam na palavra do Senhor, ou que andam em obediência à palavra do Senhor. O 2, bem-aventurados que guardam os seus testemunhos, e que o buscam com todo o coração. Essas pessoas são estas qualificadas como bem-aventurados por não andarem segundo o conselho dos ímpios, nem se assentar ou se deter no caminho dos pecadores e nem se assentar na roda de escarnecedores. As pessoas que gostam de fazer piadas, né, de tudo que é honesto e que é sério, elas pervertem, têm mente maliciosas. Quer ver? Abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro 4, Paulo vai mostrar, ou melhor, Pedro vai falar, nos orientar a nos abstenhar de pecar. Verso 3 de 1 Pedro, capítulo 4. Encontraram? Ele diz assim: porque nos basta, encontraram? Estou com pressa? 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro 4, verso 3. Porque nos basta que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios. Então, no tempo passado da nossa vida, nós fazíamos a vontade dos gentios. Mas qual é a vontade dos gentios? Quem é os gentios? É todas as nações fora de Israel. Então nós fazíamos assim, como? Andando em dissoluções, em concupiscência, em embriaguezas, em glutonarias, em bebedices e abomináveis idolatrias. Então, bem-aventurado é o varão, né? Ou a pessoa, ou o cristão, a cristã que não anda segundo o conselho dos ímpios. Porque senão vai agir assim, e agindo assim, vivendo assim, fazendo assim, fica fora dos padrões que a Bíblia estabelece para nós como cristãos. Agora, vamos voltar no versículo 2 aqui do Salmo 1. Ele diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, ou na palavra do Senhor, que é a mesma coisa, né? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A palavra do Senhor tem que vir sempre ao nosso coração, de dia, de noite, sobre qualquer circunstância. Sobre tudo que fizermos, nós precisamos de examinar a palavra, nós temos que procurar nela, né, a solução para tudo, porque Deus tem o conselho de sua palavra para os nossos corações. Foi exatamente isso que Deus reforça com Josué. Em Deuteronômio, Deus dá a ordem a Moisés, mas quando Josué sucede a Moisés, ele diz assim, em Josué capítulo 1, versículo 8, eu creio que é um versículo muito conhecido, mas compensa nós relembrarmos o que Deus disse a Josué e lembrar que Deus, através de William Branham, também pregou uma mensagem para nós. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Então, o versículo 8 de Josué capítulo 1, é uma referência de Deuteronômio 6, ou melhor, 6, versos 6 e 9. Diz assim em Josué 1:8: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Não podemos tirar a palavra de Deus de dia
nem de noite, mas temos que meditar nele, porque se nós não estivermos meditando nele, nós não vamos ficar familiarizados com as profecias, nós não vamos ficar familiarizados com as promessas, nós vamos ficar desatualizados. Então, para estarmos atualizados com as bênçãos, com as promessas de Deus, nós precisamos de meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme a tudo quanto está escrito. Então, nós temos que examinar para cuidar, porque senão daqui a pouco a gente está descuidado, né? Está fazendo o que não deve. Então tem que olhar aqui, Senhor, isso aqui está correto, essa amizade está correta, esse ambiente está correto, o que eu estou dizendo está correto, porque senão daqui a pouco a gente está falando gíria, né? A gente está usando a mesma linguagem do mundo, se a gente não se cuidar, se a gente não examinar. Me diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Se eu e você não meditar na lei do Senhor de dia e de noite, e não estar examinando o nosso caminho, não vai prosperar. Ao invés de progredirmos, vamos regredir. E não é isso. Assim como fui com Moisés, serei contigo, é a promessa aqui de Deus em sua palavra. Veja aqui em 1 João capítulo 5, vamos lá no Novo Testamento, lá perto do Apocalipse, 1 João capítulo 5, verso 3, mais uma referência para nós estarmos atualizados. Tá? Vamos no Velho e vamos no Novo, para vocês verem que você nunca viu um avião voar só com asa, né? Ele tem que ter duas asas. Uma águia, ela precisa de duas asas. E nós também precisamos do Velho e do Novo Testamento para nos conduzir à vida eterna. É para dar esse equilíbrio aqui da palavra. 1 João 5,3. Porque este é o amor de Deus. 2 pontos. Qual é o amor de Deus? Que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Às vezes a pessoa, nossa, é difícil ser um cristão, como que eu vou servir ao Senhor aí, né? lá na oficina, lá no trabalho, lá na escola, na faculdade, eu estou no meio de ímpios, como assim não vou sentar? É pesado demais. Não, não é pesado. É prazeroso servir ao Senhor, é prazeroso meditar na lei do Senhor, porque ela dá vida. A palavra, ela gera vida. Amém? Olha o Salmo, olha o versículo 3. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água. A planta, a fruta, a manga, para produzir manga, mais manga, e ela ser doce, a laranja ser doce, a fruta ser doce, ela precisa de água. Porque quanto mais água ela tiver, mais ela joga fruto para fora. Mais ela produz. Então, quanto mais na lei do Senhor nós meditamos de dia e de noite, mais o fruto de sua palavra vai surgir automaticamente. Porque não é mais nós vivemos, agora é Cristo vivendo através de nós. Vê? Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto a seu tempo. Você sabia que se nós aprendêssemos a alimentar os frutos dentro da sua estação, nós teríamos mais saúde e nós economizaríamos mais nosso dinheiro? Deus determinou que tudo desse o seu fruto dentro da sua estação própria. Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado. Qual seria a fruta ideal para a nossa saúde no momento? O que é que a terra mais produz no momento? Abóbora, jiló, maxixe, que mais? Manga, que mais? Limão, que mais? Melancia,
que mais que produz? Uvaia, para tomar um suco, né? Uvaia, para tomar um suco. Limão, vitamina C. Que mais? Abacaxi. Mamão também? Pepino. A gente vai lá no mercado que está baratinho, né? Está barato agora está barato. Mas a gente quer comer frutas fora da época. A gente paga mais caro. E tem que ser a base de veneno para produzir. Mas quando é mais natural, você usa uma coisa natural. Você cuida da sua saúde, você vive mais, você gasta menos. Mas a gente não quer jiló porque é amargo, né? A gente não quer, mas a Bíblia disse que a terra vai produzir dentro da sua estação. E quando nós aprendemos que a palavra de Deus também vem ao nosso coração, nós deveríamos desfrutar dela dentro da sua estação, porque cada situação da vida que surge, a palavra de Deus se renova a cada dia. Ela se renova, né? Veja, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Se nós aprendermos a meditar na lei do Senhor de dia e de noite, irmão, tudo que fizermos será como José fez, tudo vai prosperar. José é perfeição, e aonde José colocava as mãos, prosperava. E eu e você, como filho de Deus, como filha de Deus, se nós meditar, não andarmos segundo o conselho dos ímpios, não sentarmos na roda de escarnecedores, não ouvir conselho do ímpio, não deter no caminho dos pecadores, não se assentar na roda de escarnecedores, mas ter prazer na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite, seremos como uma árvore plantada na beira de ribeiro. Por quê? Porque as suas raízes estão no ribeiro, no rio de água viva, Cristo Jesus, e vai produzir o fruto da palavra. Amém? É isto que o salmista está aqui falando sobre esses dois caminhos, o caminho do justo e o caminho do ímpio, o caminho certo e o caminho errado, o caminho do escarnecedor e o caminho do transgressor, o caminho certo e o caminho errado. Que Deus nos ajude a examinar as Escrituras. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 17. Jeremias capítulo 17, versículo 8. Jeremias capítulo 17, verso 8, ligando aqui o verso 3 do Salmo de número 1. Falei que nem vai dar tempo de ler tudo, né? Porque é muito rico isso aqui. Veja o verso 8. Está tudo bem, irmão Tiago? Não caiu mais a live, não? Essas lives estão caindo, né? E a gente tem que estar enviando o link. Verso 8 de Jeremias, capítulo 17. Porque será como árvore plantada junto às águas. Veja como é um cristão, como é uma cristã que não anda, né, no caminho dos ímpios, nem se detém no caminho dos escarnecedores. Porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se preocupa nem deixa de dar frutos. Eu aprendi com o irmão, eu batizei em Juína um irmão, um índio, o nome dele era Aricá, em saudosa lembrança. E ele era engenheiro agrônomo. E ele disse que se você quiser comer quiabo o ano inteiro, é você plantar bem fundo, você cava bem fundo a cova, de forma que a raiz do quiabo fica no lugar mais fresco. E você não tampa a cova, só o suficiente para tampar a semente, e aquele pé de quiabo vai subir, a cova vai subir, e ele então vai produzir por muito tempo o quiabo. E você pode plantar quiabo que você come à vontade, que ele produz sempre. A Bíblia está dizendo aqui que a raiz vai lá no ribeiro,
E pode vir a sequidão que for, não vai sofrer, as folhas não vão murchar. Por quê? Porque ela está sugando água. Irmão, Jesus Cristo é a fonte de água viva. Se nós estivermos dele, passa o que passar, você é mais do que vencedor, você é mais do que vencedora, porque quem está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passam e as suas folhas se renovam, as suas forças se renovam. Aleluia! Vamos voltar lá no versículo 4 do Salmo 1. Veja, mas já não são assim os ímpios. Não já é assim com os ímpios, vê? Mas são como a moinha que o vento espalha. Os ímpios é diferente. Com o cristão é assim. Com o ímpio é diferente. É como a moinha que espalha. O vento vem e leva. Quando esses vendavais vêm, tudo que tiver solto ele leva, né? Mas um cristão não. As raízes, a árvore vem, te enraiza mais. As lutas vêm, os problemas vêm para te enraizar cada vez mais e te dar sustentação. E você é um cristão, é uma cristã, e todas as coisas são possíveis àquele que crê. Abra a sua Bíblia em Oséias capítulo 1, para nós pegarmos uma referência aqui do versículo 4, para que a nossa vida esteja cada dia mais sustentada, fortalecida e abençoada em Cristo Jesus. Oséias capítulo 13, versículo 1. Glória a Deus. Deus seja louvado. Posso ouvir amém? Amém. Aí, né? O clima está muito fresco. Quando está quente, a gente abre a boca porque está com calor e a pressão está alta. Quando o clima está fresco, a gente abre a boca porque a pressão está baixa. Está com sono? Então está certo. Vamos lá então, Oséias 13, verso 1 ao 4. Quando Efraim, aqui está falando sobre o pecado de Israel e o seu castigo. Quando Efraim falava, tremia-se. Foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado em Baal e morreu. E agora multiplicaram pecados, e da sua prata fizeram uma imagem de fundição, ídolos segundo o seu entendimento. Todos obras de artífice, dos quais dizem: os homens que sacrificam beijam os bezerros. Por isso serão como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada, que cedo passa, como o folhelo que a tempestade lança da eira, e como a fumaça da chaminé. Se esvai. Assim é o ímpio. Não sobreviverá, não terá vida, né? Sobreviverá, não sobreviverá, não terão vida. Eles vão até o julgamento. A partir do julgamento, eles podem morrer, mas no julgamento eles ressuscitam, fazem parte da segunda ressurreição e serão lançados nas trevas exteriores, e haverá planto e ranger de dentro. Mas o cristão, a cristã, o varão, a varoa bem-aventurada herdará vida eterna. Amém? Olha o versículo 5 aqui do Salmo 1. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, eles não vão escapar do juízo, eles não vão viver no juízo, nem os pecadores estarão na congregação dos justos, porque a sentença será dada a cada um deles. Não tem escapatória. Olha Malaquias capítulo 3, Malaquias capítulo 3, daí próximo aí de Mateus. Olha como que Malaquias escreveu a respeito desta classe de pessoas. Malaquias, capítulo 3. Deixa eu ver se é isso mesmo, se eu anotei certo, tá? Verso 18. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Vai chegar o momento
que as ovelhas serão separadas dos bodes. Chegará o momento que os ímpios serão separados, os escarnecedores serão separados, né? Os blasfemos, todas as gentes que se esquecem de Deus, está chegando o momento. Aqui no Salmo 1, versículo 5 está dizendo, ou no 4 está dizendo, que não será assim os ímpios, mas serão como a moinha que o vento espalha, e por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Agora nós vamos aqui para o versículo 6, já terminando, para nós orarmos. Diz assim: porque o Senhor conhece o caminho dos justos. O Senhor conhece o seu caminho, meu irmão. O Senhor conhece o seu caminho, meu irmão. Você está no caminho de uma pessoa justa? Está? Então o Senhor conhece o seu caminho, não é? Porém o caminho dos ímpios perecerá. Então ele conhece o caminho do justo e conhece o caminho do ímpio. Um vai prosperar e o outro não vai prosperar. E está diante de mim e está diante de você decidir a qual caminho seguir. Olha Mateus 7. Olha aqui Mateus capítulo 7. Obrigado, irmão. Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 13. Mateus capítulo 7, versículo 13, lembrando de Provérbios 14, 12, né? Há caminhos que ao homem parece direito, mas os fins são caminhos de morte. Mateus 7, verso 13 e verso 14. Mateus 7, verso 13 e 14. Entrai pela porta estreita. São dois caminhos. Um caminho é estreito e o outro é largo. Uma porta é estreita e a outra é larga. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e é poucos que a encontrem. Você tem encontrado esse caminho, meu irmão? Você tem encontrado esse caminho, minha irmã? Então, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. Amém. Deus seja louvado, né? Suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Deus abençoe vocês. Obrigado por ter nos acompanhado. E agora vocês oram aí em casa, e nós oramos aqui, e a bênção do Senhor será sobre cada um de nós. Deus te abençoe, e até domingo, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus Cristo.